Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha num artigo acadêmico bem denso e intrigante do Joseph Aguayo. Ele fala de uma controvérsia, assim, marcante na história da psicanálise britânica, envolvendo W. Winnicott, Melanie Klein e W. R. Bion. Gigantes, né? Exatamente. A fonte é o artigo D. W. Winnicott, Melanie Klein and W. R. Bion, The Controversy Over the Nature of the External Object Holding and Container Contained, de 1941 a 67. E a tese do Aguayo é forte, né? Ele diz que as ideias do Winnicott sobre holding e do Bion sobre container contained, bom, elas não surgiram isoladas. No mesmo. Ele argumenta que foi resultado de um diálogo, assim, complexo, competitivo, às vezes até antagônico. Influenciado por rivalidades, dinâmicas de grupo lá na Sociedade Britânica de Psicanálise. Totalmente. Vamos focar um pouco em como o Winnicott inovou, né? Olhando para a mãe real, para o ambiente. E como isso talvez tenha se chocado com o pensamento da época. É um ponto central que o Aguayo levanta. Ele defende que o Winnicott foi pioneiro ao dar esse peso todo ao objeto externo, concreto, a mãe, o cuidado real dela, sabe? Mas que essa visão acabou, meio que marginalizada pelo grupo kleiniano. Marginalizada. É. E Aguayo sugere, baseado em arquivos, fontes primárias e tal, que o Bion, depois, incorporou aspectos dessa pesquisa na teoria dele, do container contained, mas talvez sem dar o devido reconhecimento, entende? Possivelmente por uma orientação, uma injunção, como ele diz, da própria Klein, para não levar adiante o trabalho do Winnicott entre os seguidores dela. Interessante isso. Então, vamos ver essa trajetória do Winnicott. Ele veio da pediatria, né? Isso talvez já desse a ele um olhar diferente para a importância da mãe real. Com certeza, desde cedo. Aquele artigo de 1941, Infants in a Set Situation, ele já observava, tipo, um bebê mexendo numa espátula, e como a ação do bebê podia ser influenciada por um sinal sutil da mãe. Uma sobrancelha arqueada, algo assim. Exato. Já apontava para o externo, para o concreto, para o observável. E isso, imagino, contrastava bastante com a visão kleiniana que dominava na época, né? Muito. O foco kleiniano era intenso na experiência interna, subjetiva, fantasmática do bebê, nos objetos internos dele. Quer dizer, a Klein até observava mães e bebês, imagino. Ah, sim, claro. Há relatos como a observação do neto dela, mas ela não chegou a desenvolver formalmente uma teoria sobre como o ambiente concreto, a mãe real, mediava o desenvolvimento inicial. Aguayo sugere que o Winnicott estava, assim, desbravando esse território. E as experiências dele na guerra com as crianças evacuadas devem ter reforçado isso. Sem dúvida. No artigo de 45, Primitive Emotional Development, ele descreve a mãe não como um objeto de fantasia, primariamente, mas como esse pano de fundo essencial, com ações concretas mesmo. Cuidar, aquecer, embalar. Ações que garantem o que ele chamou de continuidade do ser do bebê, né? Isso. Antes mesmo do bebê perceber a mãe como alguém separado dele. E ele continua essa linha, né? Sim. Em Mind and Its Relation to Psyche Soma, de 49, ele aprofunda a ideia da mãe suficientemente boa. Aquela figura essencial. Que não é perfeita, né? Esse é o ponto. Exatamente. Ela se adapta ativamente no início, mas depois, crucialmente, ela introduz falhas graduais nessa adaptação. E essas falhas são essenciais para o desenvolvimento. E ele contrasta isso com um ambiente mau, que falha demais ou impõe em vez de adaptar. Isso. E essa visão da origem da psicopatologia, ligada a essa falha ambiental, diferia bastante a da kleiniana, que via mais as dinâmicas internas, as posições, tipo a esquizoparanoide, sabe? Aquela fase inicial de ansiedades intensas, de visão do mundo em bom e mal. E aí chegamos num ponto que o Aguayo diz ser realmente interessante, o ponto de ruptura com a Klein. O artigo sobre objetos transicionais. Apresentado em 51, publicado em 53. Ali o Winnicott tenta integrar Freud e Klein, mas ele coloca no centro o quê? Algo observável. O ursinho, o paninho, o primeiro não eu que a criança elege. E ele defende o valor de observar diretamente os bebês, né? Totalmente. Essa ênfase no observável, na mãe real, bateu de frente com o foco kleiniano no mundo fantasmático interno. E tem um detalhe que o Aguayo nota. Sim. Na versão publicada de 53,
Winnicott removeu uma referência a Joan Rivière, que era kleiniana, sobre a interpretação subjetiva do bebê. E isso reforçou a própria linha dele. Ele também elaborou mais sobre a mãe suficientemente boa e a técnica de maternar. A coisa estava esquentando. E ele não parou por aí. Tem a preocupação materna primária, né, de 56. Isso, descrevendo aquele estado mental quase de doença, né? Que a mãe entra para se adaptar totalmente ao recém-nascido. Uma sintonia finíssima. E ele critica Klein diretamente na resposta ao artigo dela sobre inveja e gratidão. Diz que ela ignora o papel da mãe real nos primórdios. Exato. É nesse caldo cultural, digamos assim, que o conceito de holding evolui também. Começa com o segurar físico, o colo. Sim, mas se expande para essa provisão ambiental total, psicológica, aquilo que sustenta o ego ainda imaturo do bebê, protege de invasões, permite a integração. É a mãe ou o ambiente que funciona como um continente que internaliza e processa o que o bebê ainda não consegue lidar. E como isso tudo nos leva, então, ao Bion e ao famoso conceito de container-contender? Agora, vê uma conexão, mas com ressalvas, né? Ele sugere que as ideias não são tão distantes assim, mas que Bion teria dado uma outra roupagem, talvez influenciado pelo contexto. Como assim? Bom, Bion, que era inicialmente bem alinhado a Klein, focava muito na experiência interna. Mas quando ele desenvolve a ideia de um objeto materno continente, que metaboliza as experiências brutas do bebê, os elementos beta, transformando em algo pensável os elementos alfa através da função alfa. Essa capacidade mental de processar angústias primitivas. Isso. Ele também está falando sobre o papel processador da mãe. O Aguayo argumenta que, embora Bion use uma linguagem metapsicológica diferente e foque mais na capacidade mental de processamento, ele estaria, em parte, retrabalhando a linha de pesquisa do Winnicott sobre o ambiente facilitador. Mas talvez sem dar o devido reconhecimento por causa das lealdades institucionais da época, da influência da Klein. É uma leitura histórica e clínica que ele faz. Entendi. Então, para a gente ir amarrando tudo isso, a análise do Aguayo coloca o Winnicott como esse pioneiro na valorização do ambiente real, da mãe concreta, né? Como algo fundamental para o desenvolvimento inicial. Exato. Um contraponto crucial ao foco quase exclusivo do grupo kleiniano no mundo interno e fantasmático. E essa tensão entre o externo observável e o interno subjetivo. Não foi só uma disputa teórica abstrata, né? O artigo mostra como isso aconteceu num contexto de lealdades, rivalidades intensas, e como isso moldou conceitos fundamentais que a gente usa até hoje na psicanálise. Revela um lado muito humano da história das ideias. Fica então uma reflexão, né? Até que ponto hoje, nas diferentes abordagens terapêuticas, a gente consegue realmente integrar de forma equilibrada esse olhar para a realidade externa, concreta, e para o mundo interno, subjetivo? Ou será que essa antiga tensão, de alguma forma, ainda persiste e influencia a prática?